Boa noite, queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Zoé, de língua portuguesa. Estou aqui para mais um conteúdo das nossas aulas, tá? Então nós vamos ver hoje aqui os recursos utilizados na organização do texto. Então vamos lá. Recursos utilizados na organização do texto. Muitas são as escolhas a serem feitas quando se escreve um texto. Para começar, são selecionadas as palavras mais adequadas para se referir ao assunto que será tratado. Toma-se uma decisão a respeito de usar uma linguagem mais ou menos formal para comunicar-se com o leitor. Opta-se por começar desta ou daquela maneira, procurando utilizar a mais acertada, para que o interlocutor compreenda a importância que se dá ao tema. Além disso, elege-se a ordem em que serão apresentados os aspectos a serem tratados para esclarecer o assunto de que se fala. São selecionadas as expressões que serão utilizadas para articular um trecho do texto com o outro. E até escolhe-se, tal como você acabou de estudar na unidade 1, outros textos com os quais se relacionará para que o leitor compreenda o conteúdo da melhor maneira possível. A seleção das palavras para compor um texto, o modo de organizá-las em uma frase e a maneira de sequenciar essas frases no texto poderá deixá-lo mais fácil ou mais difícil de ser compreendido. Para quem vai escrever um texto, portanto, cabem pelo menos as seguintes tarefas: selecionar as palavras e expressões que serão empregadas no texto. Escolher os exemplos ou argumentos, dependendo do texto, que serão oferecidos para o leitor. Decidir de que modo as ideias apresentadas serão encadeadas. Se o texto vai ser dividido em mais de uma frase ou não, por exemplo. Ou quais expressões estabelecerão as ligações entre os diferentes trechos do texto. Todas essas tarefas são do escritor, que deve fazer escolhas para ajustar o texto às possibilidades de compreensão que ele imagina que o leitor possua. Cada escolha feita tem a chance de tornar a leitura e a compreensão do texto mais ou menos difíceis para esse leitor. Mas não é só isso. A ordem em que se escreve um enunciado, um período, também pode facilitar ou dificultar a compreensão do leitor. Mas antes será feita uma pequena pausa para a discussão de alguns conceitos fundamentais. É sempre bom lembrar que um pronome, como se sabe, tem a função de substituir palavras e expressões retomando-as no texto. Sejam esses termos uma palavra, uma expressão ou até uma oração inteira. Mas o que é uma oração? Uma oração é uma frase que contém um verbo. Por exemplo, a frase fogo pode-se dizer que é uma frase, mas não é uma oração, pois não possui nenhum verbo, apenas um substantivo. Se a frase fosse está pegando fogo, você teria, então, uma frase que também é uma oração, pois possui uma locução verbal. Está mais pegando. Um pronome relativo não apenas substitui termos de uma oração anterior, mas articula duas orações, estabelecendo relação entre elas. Frase, oração e período são ideias muito importantes na reflexão sobre como os textos se organizam internamente. São fundamentais não apenas na produção dos textos, mas também na compreensão deles. Período é um enunciado constituído por uma ou mais orações. Atividade 4. Observe os seguintes versos do Hino Nacional Brasileiro e as três possibilidades de escrevê-los em outra ordem. Leia os 4 trechos e, depois,
responda ao que se pede. Trecho original do hino nacional. Ouviram do Ipiranga às margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Possibilidade 1. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Possibilidade 2. Ouviram, às margens plácidas do Ipiranga, o brado retumbante de um povo heróico. Possibilidade 3. Às margens plácidas do Ipiranga, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Número 1. Para você, qual ou quais das possibilidades é mais fácil de compreender? E por quê? Número 2. Quando você pensa no significado da palavra estratégia, o que lhe vem à cabeça? Número 3. Ao planejar um texto, você acredita que é possível projetar também as estratégias que utilizará para organizá-lo? Você já fez algum planejamento assim? Número 4. Você lê regularmente algum jornal ou revista, sejam eletrônicos ou impressos, que tratem desses assuntos? Quais são eles? Atividades de fixação. Leia este poema escrito por Patativa do Assaré. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos brotados da própria terra, inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de vários formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Espinho e Fulô. Fortaleza, US 2001. A primeira questão. O poema lido tem a finalidade de, letra A, contar uma história de vida, letra B, caracterizar a serra onde vivia o poeta, letra D, destacar a importância da criação de versos, letra D, criticar a obra dos poetas literatos. Questão 2. Em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, exceto em, essa primeira pessoa aí é eu, tá? Primeira pessoa do singular, eu. Letra A. Cresci entre os capos belos, de minha adorada serra, brotados da própria terra, que para mim são obras-primas. Tá? Questão 3. Identifica a alternativa em que um substantivo rima com um adjetivo. Letra A. Belos e singelos. B. Primores e flores. C. Formatos e literatos. Letra D. Obras-primas e rimas. Quatro. Registra-se um traço da linguagem informal em A. Compondo versos singelos. B. Inspirados nos primores. D. De variados formatos. C. De variados formatos. D. Que para mim são obras-primas. Então, essa é a atividade de hoje. Vocês vão responder, tá? E vão mandar para o professor essas atividades. Então, eu desejo a vocês uma boa aula com essas atividades e logo após uma boa noite de descanso para vocês, tá? Tudo de bom para vocês. Até a próxima.